Fala galera ligada no Pautas e Táticas, continuamos a falar sobre Copa do Mundo, né? Ela nos abandonou, mas a gente não esquece, ela fica no nosso pensamento, na nossa memória, nos nossos corações. Hoje para montar a seleção da Copa do Mundo, né? Um exercício que todo mundo gosta de fazer. Eu demorei um pouquinho para acertar minha seleção, esperei até a última semana, até o último dia para poder montar essa seleção e vim montar aqui para vocês. Acho que ela não ficou muito diferente da maioria das que a gente está vendo por aí. E vamos tentar ser justo, né? Fazer as menções honrosas necessárias também a jogadores que não entraram no nosso 11 final, nosso 11 ideal, mas que também fizeram um bom Mundial, beleza? Então, like já tá dado, inscrição já tá feita, então vamos embora pro conteúdo do nosso vídeo. No gol, alguns jogadores fizeram uma Copa bem interessante, né? O eleito pela FIFA, inclusive, foi o Emiliano Martínez, campeão com a Argentina, venceu 2 disputas por pênaltis, inclusive, mas eu acho que o melhor goleiro da Copa foi o Bono, né, do Marrocos, um goleiro que demorou muito para ser vazado por adversários, somente na semifinal contra a França, acabou tomando 2 gols, e mais 2 também na disputa de terceiro lugar contra a Croácia, perdeu o jogo, mas foi um goleiro muito importante, inclusive na disputa das oitavas de final por pênalti, onde o jogo foi 0-0 contra a Espanha. Ele não toma gol nem de pênalti, né? Marrocos vence o jogo por 3-0, então por tudo isso eu acho que o Bono merece uma menção muito importante. Para mim foi o melhor goleiro, mas eu já vi muita gente citando o Livakovic da Croácia como seu goleiro principal. Eu quero mencionar também o Szczęsny, que fez uma fase de grupos muito importante, muito interessante, foi o melhor goleiro da fase de grupos, na minha opinião, e na partida que ele é eliminado, né, com a Polônia, nas oitavas de final contra a França, toma uma porrada forte, né, 3-1, mas estava fazendo também um jogo bem legal. O Szczęsny também merece ser mencionado como um dos principais goleiros da Copa. Lateral direito aqui eu não tive dúvida nenhuma, também do Marrocos, 4º colocado da Copa, o Achraf Hakimi, que é um dos principais jogadores da posição no mundo, muito ofensivo, daquele lado do campo fazia uma dobradinha muito interessante com o Ziyech, ele que é tão importante na seleção do Marrocos, que impõe ao Mazraoui, também lateral direito, que vai jogar pelo lado esquerdo. Mazraoui, jogador do Bayern. Então o Hakimi, com certeza, esse nem a gente precisa falar muita coisa, é o nosso lateral direito principal. Na zaga eu tive uma unanimidade e uma dúvida. A unanimidade é o Gvardiol da Croácia, com certeza o melhor zagueiro da Copa, muito firme, muito seguro. Começou a chamar muito a atenção, principalmente a minha, naquela partida contra a Bélgica, né? O terceiro jogo da fase de grupos. Mas é um jogador realmente muito firme na marcação, jogador do Leipzig, que com certeza chamou muita atenção aí de muitos na janela. E com certeza vai ser um dos jogadores mais disputados aí na próxima janela de transferências do futebol europeu. O outro jogador, eu fiquei na dúvida entre o Saïss de Marrocos, que era outro alicerce ali dessa defesa, tão bem firme, tão bem fechada da seleção marroquina, e o Thiago Silva, da seleção brasileira. Eu quase coloquei o Saïss, porque eu tive ali um preconceito, digamos assim, em colocar o Thiago Silva por conta da seleção brasileira ter caído nas quartas de final. Eu acho que uma seleção da Copa do Mundo ela deveria ser majoritariamente formada pelos 4 semifinalistas, que chegam a 7 jogos na Copa, né? Que jogam a partida semifinal e ou a decisão ou a disputa de terceiro lugar. No caso, o Thiago Silva jogou 4 partidas apenas. 2 na fase de grupo, as oitavas de final e as quartas. No terceiro jogo ele foi poupado porque a seleção preservou seus titulares. Mesmo assim, ele fez uma Copa bem firme, bem segura, e garante que a vaga na minha seleção. Eu vou escalar o Thiago Silva, mas com esse asteriscozinho que eu queria colocar o Saïss, na verdade, mas pesando assim a qualidade técnica dos 2 jogadores, o que eles mostraram na amostra que os 2 tiveram, o Thiago Silva acabou mostrando mais bola, beleza? Na lateral esquerda, Théo Hernandez, da França, ele que nem seria titular, seria a reserva para o irmão dele, o Lucas Hernandez, que se machucou na primeira partida. O Théo entrou naquele jogo. Eles que são opostos, né, no sentido de características. O Lucas mais base, mais fixo, mais defensivo, às vezes joga até como zagueiro. E o Théo aquele ala, aquele jogador que ocupa o corredor e fez uma dobradinha muito interessante com Kylian Mbappé na seleção francesa. Então o Théo, que naquela primeira partida dele que ele entra contra a Austrália, foi um dos melhores em campo, na opinião de alguns o melhor. Na minha não, né? Pra mim é forçar um pouco a barra. Pra mim ele foi um dos melhores, pelo menos. Mas fez uma Copa muito boa. Vou mencionar o Jordi Alba, que enquanto esteve em campo também fez uma Copa excelente. Pra mim o Alba foi até melhor na fase de grupos do que o Théo, mas o Théo seguiu em frente, adiante, até a final e foi muito bem em quase todos os jogos. Então o Théo é o meu lateral esquerdo.
Na dupla de volantes, temos muitas menções a fazer, né? Rabiot da França, surpreendendo muita gente. Depou da Argentina, muito regular em todos os jogos. Casemiro do Brasil, até a eliminação também, muito firme e seguro. Onari e Amrabat, ambos da seleção marroquina. O Amrabat muito firme e seguro também na marcação. Vi, ou melhor dizendo, né, em várias seleções da Copa que já foram montadas. E o Onari, que inclusive chamou a atenção até no Luiz Henrique, né, da onde saiu ele perguntou na partida em que a Espanha foi eliminada por Marrocos. Mas eu escolhi para compor essa dupla de volantes. Enzo Fernandes, da Argentina. Tá faltando jogador da Argentina, né? Campeã do mundo e não vai ter jogador na seleção? Claro que vai. Enzo Fernandes, que nem era para ser o titular, né? Ele ganhou a vaga do Paredes ao longo da competição. Foi titular apenas no terceiro jogo, mas também não saiu mais do time. Dinâmico, técnico, habilidoso, entra na área, ajuda a marcar, um meio-campista completo, é até difícil a gente definir. Ele é volante, é meia, o que ele é? Ele é um camisa 8, né? Moderno. É a personificação de um jogador que vai ilustrar o que vai se tornar o meio-campista daqui para frente no futebol, que já está se tornando já há algum tempo, inclusive. E Luka Modric, que também fez 2 partidas espetaculares, pelo menos na Copa. A partida contra o Brasil, que ele foi o dono do meio-campo, e a partida da disputa de terceiro lugar contra o próprio time de Marrocos também, um jogador fantástico. Faltam palavras para descrever. O Modric deve ter feito a sua última participação em Copas, mas que jogadoraço, né? Um dos mestres da posição, um dos melhores de todos os tempos na sua posição e o maior jogador da história do futebol croata, isso sem dúvida nenhuma. E aqui eu monto uma linha de 3 na frente dos 2 volantes. Antoine Griezmann, centralizado, ele que não foi agente na Copa do Mundo, mas foi um dos líderes de assistência, fez uma Copa do Mundo também muito regular. O Griezmann, que não vinha de boas temporadas, né, nem pelo Atlético de Madrid, onde ele voltou, né, foi recontratado, inclusive, estava fazendo poucos jogos nessa temporada, porque tinha uma cláusula contratual no empréstimo dele pelo Barcelona de que ele não poderia jogar, né, uma minutagem pré-estabelecida, mas uma vez que ele foi recontratado, né, em definitivo, essa cláusula acabou, ele voltou a ser titular, chegou à Copa do Mundo em alto nível, jogando uma bola redondinha. Foi muito bem na Copa mais uma vez, né? Ele que tinha sido um dos protagonistas do título de 2018. E aí na direita eu coloquei o Lionel Messi. Ele que não jogou assim durante a Copa. Ele jogou um pouco mais solto, mas como o Griezmann, né? Por trás do 9, às vezes ao lado do 9. Como esse camisa 10 clássico. Mas ele também fez funções de ponta direita na final, por exemplo. E para muitos foi o melhor da Copa. Para a FIFA foi eleito o melhor da Copa, ele que foi o líder de assistências, o vice-artilheiro da Copa com 7 gols, quase também conseguiu artilharia na final, foi ultrapassado, mas foi campeão, né? E foi com certeza o grande personagem, muita gente brasileira, inclusive, se dividiu entre torcer contra ou a favor da Argentina por conta de Lionel Messi, é outro que dispensa apresentações, né? Não vou ficar aqui apresentando o Messi para vocês, porque se vocês não conhecem o Messi, vocês não conhecem o futebol, não é verdade? E na ponta esquerda, Kylian Mbappé. Esse, sim, eu vou separar, ou depois um momento para falar um pouco mais sobre ele, mas certamente foi o melhor ponta esquerda da Copa do Mundo. Ele que de fato foi o artilheiro da competição com 8 gols, inclusive hat-trick na final. Jogou muita bola aqui, né, Mbappé. Esse não poderia faltar na nossa seleção. E o centroavante, eu esperei até a final, porque eram 2 jogadores empatados na vice-artilharia da competição com 4 gols. Olivier Giroud, da França, e Julián Álvarez, da Argentina. Acho que pela Copa mais surpreendente do Álvarez, que inclusive ganha a posição do Lautaro, eu fico com ele. O Giroud era um jogador que nem seria titular, né, porque o Benzema estava nos planos, aí ele se machuca, chega a se recuperar, mas o Deschamps decide não levar, não reincorporá-lo ao elenco, e inclusive o tira da final com 40 minutos do primeiro tempo. Eu acho que isso pesou muito contra ele. E o Álvarez é um jogador que encaixou muito bem o estilo de jogo do Messi, um cara que parte para cima, tem velocidade para puxar contra-ataques. Então eu achei o Álvarez um jogador muito interessante, me chamou mais atenção e ganha aí a preferência na posição de centroavante. Então, repassando o meu 11 da Copa: Bono, de Marrocos, no gol, Hakimi, de Marrocos, na lateral direita, Thiago Silva, do Brasil, e Gvardiol, da Croácia, na zaga, Theo Hernandez, da França, na lateral esquerda,
Luka Modric da Croácia e Enzo Fernandes da Argentina, os dois volantes. Messi da Argentina na ponta direita. Griezmann da França, o meia centralizado. Mbappé da França, o ponta esquerda. Julián Álvares da Argentina, o centroavante. O técnico, Lionel Scaloni, também da Argentina, campeão do mundo. E muito versátil durante a Copa, né? Mexeu no time quando teve que mudar por necessidade. Mexeu no time quando teve que mudar por conta de qualidade técnica ou falta de qualidade técnica de algumas peças, e mexeu no time quando precisou ser mais estratégico. Em especial contra a Holanda, onde ele jogou com 3 zagueiros para espelhar, contra a Croácia, onde ele tira o terceiro zagueiro e coloca um homem a mais no meio campo para ter superioridade contra a Croácia, e contra a França na final, quando ele retorna com o Di Maria, que era o titular, dono da posição, mas estava machucado, mas abre ele pelo lado esquerdo, também numa manobra interessante para tentar explorar o melhor desse jogador. Revelação da Copa, para mim, o Gakpo, da Holanda. Ele que tinha sido, para mim, na minha opinião, o melhor jogador da fase de grupos, impressionou bastante. Jogador do PSV, também deve chamar bastante atenção no mercado. E o craque da Copa, eu disse que ia falar um pouco mais sobre o Mbappé nesse capítulo. Bom, eu não acho que ele tenha feito uma Copa muito superior, nem muito inferior ao Messi. Inclusive, respeito a opinião de quem respeito e, assim, quase que concordo com quem acha que o Messi foi, de fato, o melhor da Copa. Mas estava muito bem condicionado de que o prêmio iria para quem ganhasse o título. Porém, o prêmio foi decidido numa disputa por pênalti que não mudou em nada o ponto final da participação dos dois na Copa. Até porque os dois batem o primeiro pênalti de cada um e marcam. Mas, assim, o Messi foi decisivo sendo muito regular. Eu diria que se ele jogou todas as partidas nota 7, 8, não é nenhum absurdo. Na partida que ele foi mal, se é que dá pra dizer que ele jogou mal, foi a estreia contra a Arábia Saudita e a Argentina perde, mostrando que se ele não tá tão bem, fatalmente isso vai influenciar no desempenho e no resultado da sua seleção. Mostra a influência, como ele é realmente um regente da Argentina, e não é crime nenhum considerá-lo o melhor da Copa. Mas assim, ele é decisivo com gols de pênalti, ele é decisivo com passes para gol, ele é decisivo segurando a bola, ele é decisivo fazendo o time jogar. O Mbappé é decisivo decidindo jogos. O Mbappé é decisivo marcando 2 gols contra a Dinamarca, é decisivo marcando 2 gols contra a Austrália na estreia, é decisivo marcando 2 gols contra a Polônia nas oitavas, é decisivo marcando 3 gols na final, né? Um hat-trick numa final de Copa do Mundo. Até os 80 minutos, ele nem pegava tanto na bola, mas estava perdendo por 2-0. Ele com 23 anos, pega a bola e bate, o pênalti que diminui, faz um golaço para empatar o jogo. Com 4 minutos para acabar a prorrogação, ele faz o terceiro gol também de pênalti. Então é um cara, assim, enorme as atuações do Mbappé. E assim, ele era muito mais unanimidade como o melhor da Copa nos 4 primeiros jogos da competição do que o Messi, que talvez em algumas seleções que eu vi por aí, da Copa do Mundo, talvez nem estivesse na seleção da fase de grupos da competição. Então, assim, acho que o Messi vai crescendo ao longo da competição, mas se mantém regular, fazendo ali jogos nota 7, 8 até o final. Ponto, parágrafo. O Mbappé é muito decisivo e faz jogos 9, 10 todas as vezes que ele joga bem. Quando o Mbappé não joga tão bem é contra a Inglaterra nas quartas, mas mesmo assim a França vence. Afinal, foi o único jogo da história do Mbappé nas Copas que ele começa de titular e a França não vence. A França empata o jogo 3-3, mas também por conta dele. Ele também decide o jogo. Se não para vencer a partida, mas para empatar, levar a decisão por pênalti, porque sem ele a Argentina teria vencido. Então, eu considero a Copa do Mbappé melhor do que a do Messi, mas não acho nenhum absurdo o Messi ter sido eleito e ganha a preferência, né, de vocês até, né, como o melhor jogador da Copa do Mundo. Mas essa aqui é a minha opinião. Vamos debater nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!